É, eu trouxe aí a foto da gente tirou lá com o rei Davi. Olha só, esse rei Davi tá muito risonho, viu? Tá muito moderno, né? Quase Idade Média. É, Eleonora de É, executiva, olha. tá ótimo, né? Olá, amigos. boa tarde, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo de Salmos. Boa tarde, Haroldo. Boa Boa tarde, tarde. Júlio. Boa tarde, Haroldo. Boa tarde, Leonora. Né? O último salmo foi há 15 dias, Isso, foi Leonora. 15 dias. Mais ou menos? Semana passada não gravamos, hoje estamos aqui firmes e fortes. Sexta-feira, dia 30 de maio, a gente está gravando à tarde, às 15 horas, 15h08, né, para a edição e a gente disponibilizar. Mas muito feliz desse reencontro, né? Está sendo muito gostoso acompanhar o pessoal que está seguindo Salmos e agora também seguindo o estudo do Brasil Coração do Mundo. Eles juntam tudo num pacote só, né? Muito bom, porque o Brasil também, vamos dizer que é um país de muitos salmos, né? De muita música, muito louvor, né? Aqui para cá, onde o Cristo trouxe a árvore do Evangelho, né, Haroldo? E trouxe artistas, né? Trouxe esse povo todo para cá também, para a gente, quem sabe, aqui também construir esses salmos. Os salmos de Gladstone lá, Gentil e Vanessa. Isso aí, isso aí. Então, Mas aí, como é que está sendo a semana, Haroldo? Como é que está aí nos Estados Unidos? tudo em paz, graças a Deus. Muito trabalho e muito sol. A gente não sabe se é louvor, súplica ou reclamação. Sol de súplica, sol de aflição, sol de loucura, Tudo e de tudo. tudo junto misturado. Transição planetária na veia, né? Isso mesmo. E hoje Então, nós vamos Leonora. dar início ao Salmo 9, né? O Salmo 9 tem algumas as curiosidades. Alguns autores falam que o Salmo 9 e 10 podem ser lidos juntos. A gente tem umas referências aqui do livro que o Haroldo nos indicou, né? Do Schouck, que fala que esses textos são textos bem antigos e mal conservados, né? Ele fala que o problema mais grave que nos propõe esse salmo é a má conservação do texto. Então, são textos que foram reunidos mais tarde, né? E o Salmo, o 9 e o 10, tem louvor, tem ação de graças e tem súplica também. Tudo junto e misturado, como o Haroldo falou, né? E hoje a gente vai começar a conhecê-lo. Eu tenho aqui, para a gente fazer a leitura, eu tenho a Bíblia, a de Jerusalém, ele vai usar Yahvé, eu tenho a Bíblia do Peregrino, a do Peregrino também comenta, né, sobre esses textos, eles serem textos muito pouco conservados, assim, né? Mas a do Peregrino, ele fala mais em Senhor, ele não vai falar em Yahvé. Eu acho que eu vou ler hoje a tradução dele, tá, Haroldo? A tradução dele é uma tradução mais prefere livre, a viu, de Leonor? Jerusalém, então. Que a tradução do Alonso Schickel é uma tradução que está mirando o leitor para que fique bem simples do leitor entender. A tradução da Bíblia de Jerusalém, a preocupação dela é com a fidelidade ao texto. Então, são focos diferentes, né? Mas eu acho que numa primeira leitura, compensa ler a de Jerusalém. E só depois ler a Bíblia do PDD, que é uma versão simplificada, né? Essa questão de Yahvé, Senhor, toda vez que aparecer Yahvé no Velho Testamento, nós estamos falando das 4 consoantes do nome de Deus que não se pronuncia. Então,
quando não se pronuncia, os textos, geralmente, alguns textos vocalizam as consoantes. E aí coloca Jeová, Yahvé, mas isso não existe. Isso é fantasia, isso não existe. O hebreu não pronuncia essas 4 consoantes. Por isso que nas traduções hebraicas do Velho Testamento, onde tem o nome, as 4 consoantes, eles colocam Adonai, que é meu Senhor. Meu Senhor. Então é isso. Né? Então, Yahvé pode saber que são as 4 consoantes, não se pronuncia e é preferível chamar meu Senhor. Então, vamos lá. Então, Bíblia de Jerusalém, para o pessoal acompanhar, Salmo 9, Deus abate os ímpios e salva os humildes. Do mestre de canto, para oboé e harpa, Salmo de Davi. Eu te celebro, Yahvé, de todo o coração. Enumero todas as tuas maravilhas. Eu me alegro e exulto em ti, e toco teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos voltam atrás, tropeçam e somem à tua presença, pois defendeste minha causa e direito. Sentaste em teu trono como justo juiz. Ameaçações, destruíste o ímpio, para todo sempre apagaste o seu nome. O inimigo acabou para sempre em ruínas. Sua lembrança sumiu. Eis que Yahvé sentou-se para sempre para o julgamento, firmou o seu trono. Ele julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. Seja Yahvé fortaleza para o oprimido, fortaleza nos tempos de angústia. Em ti confiam os que conhecem teu nome, pois não abandonas os que te procuram, Yahvé. Tocai para Yahvé que habita em Sião. Narrai entre os povos as suas façanhas. Ele busca os assassinos, lembra-se deles. Não se esquece jamais do clamor dos pobres. Piedade, Yahvé vê minha aflição. Levanta-me das portas da morte, para que eu publique todo o seu louvor, e com tua salvação eu exulte às portas da filha de Sião. Os povos caíram na cova que fizeram, no laço que ocultaram, prenderam o pé. Yahvé se manifestou fazendo justiça. Apanhou o ímpio em sua armadilha. Que os ímpios voltem ao Sheol, e os povos todos que esqueçam a Deus, pois o indigente não será esquecido para sempre. A esperança dos pobres jamais se frustrará. Levanta-te, Yahvé, não triunfe um mortal, que os povos sejam julgados em tua frente. Infunde-lhes medo, Yahvé. Saiba os povos que são homens mortais. Essa é a primeira parte, é o 9. Depois ele segue no 10, é mais um salmo, né? Hoje a gente vai começar a conhecer a primeira parte do Salmo 9. A gente vê que ele vai falar aqui sobre justiça, mas ele começa celebrando, né? Louvando. A gente ainda segue os primeiros parágrafos dele aqui. Eu te celebro, Senhor, né? Adonai, de todo o coração, enumero todas as tuas maravilhas. Eu me alegro e exulto em ti e toco o teu nome, ó Altíssimo. A gente vê que o salmista, né, começa nesse primeiro momento, a exemplo do Salmo 8, reconhecendo todas as maravilhas e enumerando, né, todas as maravilhas de Deus em sua vida. É porque é o seguinte, Leandro, geralmente, quando a gente vai assistir um filme de julgamento, de tribunal, né? Lembra aqueles filmes que tem julgamento? Qual que é o roteiro? Você começa no início do filme, é o início do julgamento. O final do filme é o final do julgamento. Então, ou quando a pessoa é condenada, ou quando ela é absolvida, né? Dependendo do drama, o filme termina com o anúncio do julgamento. Aqui é o contrário. Aqui ele começa pelo fim do julgamento. Então, é como se
o início do filme fosse o resultado do julgamento. Qual é o resultado do julgamento? Os injustos, os ímpios foram condenados e os oprimidos, os humildes, os injustiçados foram acolhidos, foram recebidos pela justiça divina. Então, por isso que ele está exultando. Então, você imagina assim, uma comemoração no final do julgamento, porque o ímpio foi condenado, e aí ele volta a história contando por que eles foram condenados. Então, essa é a sequência aqui, né? É como se a gente começasse a assistir do final para o início. Interessante, né? Nossa, interessante mesmo. E aí é por isso que a gente tem essa dinâmica de louvor e tudo, né? Agora, esse salmo, né, Leonor e Ju, ela coloca um desafio para a gente. Quando Emmanuel, lá no livro Coletânea do Além, dita uma mensagem chamada O Velho e o Novo Testamento, essa mensagem é brilhante, é do Emmanuel. O Emmanuel diz assim: o Velho Testamento representa os filhos batendo à porta da casa divina. O Novo Testamento é a resposta de Deus aos homens. Então, é importante a gente entender isso. Porque o que o salmista está suplicando aqui? Vingança. Vingança. Ele está suplicando que o inimigo seja estraçalhado, né? Que o inimigo seja arrebentado, que ele vá para o Sheol, que é o mundo dos mortos, de onde não se volta, né? Que eles percam tudo, né? Que eles conheçam a morte, a destruição, né? O problema é que, quando o céu respondeu, a resposta de Deus a essa súplica foi Jesus dizendo: amai os vossos inimigos. Ninguém esperava essa resposta. A súplica a gente entende, porque esse aqui é o padrão ainda da humanidade terrena, é o padrão com que a humanidade terrena lida com a injustiça. Toda vez que existe um crime, alguma coisa chocante, a mentalidade coletiva quer vingança, quer o lixamento público. Mas a justiça divina responde como? Responde totalmente em desacordo com as expectativas. Porque aqui fala: o inimigo acabou para sempre em ruínas, arrasaste as cidades, sua lembrança sumiu. Isso é verdade. E a lei de destruição, ela renova civilizações, ela renova povos. Isso é verdade. Mas não significa que eles serão arrasados. Porque o papel da justiça divina é transformar os espíritos perversos e não condená-los. Esse é o ponto. Então é um detalhe aí para a gente poder refletir. Muito importante. E a gente tem falado já nos outros salmos tanto sobre essa questão da justiça, né? E você sempre trouxe a lei de justiça, é tudo junto. É a justiça, é o amor, é a caridade, é a misericórdia, né? E aqui, de novo, é um texto que fala realmente como uma justiça, quase como uma vingança, né? Então eu diria que aqui o texto, a súplica é de condenação e reparação. Em nenhum momento aqui, quem suplica está pedindo a regeneração do criminoso.
Não, isso nós não vamos encontrar nos Salmos. Isso nós só vamos encontrar em Jesus. Isso é importante a gente pontuar, né? Agora, é importante também a gente não julgar, porque quando a gente sofre uma grande injustiça, a única coisa que dá vontade de fazer é gritar esse salmo aqui em voz alta. É verdade, né, Haroldo? Eu acho que é muito legal a gente entender o que tem de nós nessa história, o que a gente tem dentro da gente disso, né? Porque é, era a lei daquele tempo, né, Haroldo? Como dizer, não conhecia o amor ainda, não é? Não conhecia o amor ainda. Esse amor que, além dos afetos, né, convencionais familiares, de família e de posses, né, não se conhecia esse amor. Ainda hoje, Haroldo, a gente ainda conhecendo, comete absurdos, né? Eu me lembro de uma foto que mostrava assim no nazismo, na parede da prisão lá, crucifixo. Exatamente. Exato. E era engraçado porque era uma grade, do lado de dentro tinha uma mesa com crucifixo, mas na grade estava escrito: proibida a entrada de judeus. Parece que um entrou, né? Tava lá. O crucificado entrou. Foi o único judeu que entrou, mas entrou crucificado. Nossa, é tragicômico, né, Haroldo? A gente olhar para trás. Paradoxal. Agora, aqui tem um ponto importantíssimo que bom, de fato, a justiça divina ela vai reparar toda injustiça, toda covardia, toda opressão, toda desigualdade. Tudo isso estará reparado. Realmente, a justiça divina não permite isso. Não permite. Né? Ele não permite nenhuma injustiça cometida nem dentro de casa, nem nos lugares mais ocultos. Toda injustiça será reparada. Toda. Agora, a reparação não é como eu quero, né? Não é da maneira que eu quero. Como se eu falasse para Deus: vem cá, vou te falar como é que você tem que fazer. No meu caso, você tem que agir dessa maneira. Não é assim, né? Nem para mais, nem para menos. Nem para mais, nem para menos. Né? E é uma justiça que tem um único objetivo: transformar todos os espíritos em espíritos puros. Esse é o ponto. Né? O violento, o injusto, o ímpio, ele vai se transformar em espírito puro. Esse é o objetivo da justiça. O objetivo da justiça não é massacrar. Agora, se for necessário uma alta dose de dor para que ele possa ser purificado, essa alta dose de dor vai ser usada? Vai. Mas não é para massacrar, é para purificá-lo. Purificado. Então são outros objetivos, né? São outros objetivos, né? São outros objetivos. Haroldo, e como é que eu vou atravessar essa rua? Como é que a gente, quando não aceita essa fala que você está trazendo agora, de entender essa dor, né, provocando nossa purificação, como é que a gente pode trabalhar isso, essa aceitação? Como é que a gente vai louvar a Deus, apesar de toda a tragédia que a gente às vezes constata, às vezes na nossa vida?
que a gente julga que são injustiças, né? E tal. Como é que, às vezes, né, eu vou falar assim, eu estou fazendo essa pergunta, é para um amigo meu. Eu não merecia estar passando por isso, né? Olha assim, ô Júlio, eu acho, pensando, eu vou me basear aqui numa história da senhora Laura, lá do nosso lar, e do marido dela, né? O pai do Lísias, acho que é Gilberto, o nome dele, que é dado lá no livro. Eu acredito que a providência divina prefere nos ver revoltados com as expiações e provas que fazem parte da nossa vida, do que a gente ter acesso à informação e, por conta do acesso à informação, abaixar a cabeça para nunca mais levantar. Então, vou dar um exemplo. O Haroldo está revoltado, está xingando. O que está acontecendo isso comigo? Isso é um absurdo. Quem está dirigindo o nosso processo evolutivo sabe. E aí eles têm que tomar uma decisão. Assim, a gente conta para ele. Por quê? Não conta. Mas ele está revoltado lá. É melhor ele revoltado do que ele deprimido. Porque se eu contar para ele tudo o que ele fez, se eu abrir toda a história, do jeito que ele é rígido, ele não levanta mais a cabeça. Ele não vai se perdoar. E aí ele vai mergulhar numa depressão, num desespero, ele vai perder completamente a autoestima. Então deixa ele revoltado, tá tudo bem, tá de boa. Deixa ele berrado, tá xingando, tá ótimo. Porque pelo menos ele está indo para frente, né? E está andando, e está em pé, está trabalhando. E pelo menos está ativo, né? É melhor você estar errado, mas tá gritando, tá com energia, do que você estar certo de cabeça baixa. E paralisado. Sem coragem de olhar nos olhos das pessoas. Sem coragem de olhar nos olhos das pessoas. Né? Então imagina você de repente acordar e quando você for beijar o seu filho, você lembrar que você assassinou ele. Aí você vai encontrar um amigo, você lembrar que tanto de maldade que você fez com aquele amigo que está caminhando com você agora. É um tamanho constrangimento que você chega uma hora e você não quer levantar da cama. Então, na hora que coloca na balança, não, deixa ele reclamar, deixa ele revoltar, tá tudo certo. Então, revolta, mas ele compra, fica tranquilo. Ele vai. Ele reclama, mas vai. Tem até uma parábola, Jesus conta dos dois servos, né? Chegou para falar, olha, eu tô te chamando. Vou agora. Pode contar comigo. E não foi. Né? Não tem essa. E o outro servo fala, por que não vou de jeito nenhum? Você não tem vergonha na cara de me chamar para trabalhar num negócio desse, um trabalho ruim desse? É claro que eu não vou. Não vou de jeito nenhum. Aí chega na hora, ele tá lá. Foi. Foi reclamando, mas foi. É melhor. É melhor. Jesus foi sutil. Reclama, mas vai. Geralmente a reclamação, o questionamento, ele ele provoca reflexão, né, Haroldo? Ele é um comprometimento, né? É um comprometimento que se faz, né? Que realmente a gente não vai dar saltos, né, Haroldo? Acho que me vem isso, olha, ok, a gente precisa entender esse Deus Pai, né? Compreender esse Deus Pai amoroso, mesmo quando não parece, mas ninguém vai dar saltos, né, Haroldo? Ninguém vai sair
amando a Deus e Ah, tal, profundamente, como se espera, né? Eu gosto, aí eu vou dar a minha receita, né? E eu acho bonito nos Salmos também, que é a valorização, eles começam com essa valorização, né, com esse reconhecimento a Deus e tal. Eu acho que uma maneira de nós acalmarmos é a gente olhar a natureza, é a cartilha da natureza. Quando eu estou assim, eu olho para as árvores, eu vejo o movimento da criação e penso assim, deve ser eu que estou desajustado mesmo, porque está tudo me parecendo muito harmonioso assim, para que eu esteja correto, né? E aí eu costumo olhar para a natureza e pensar que quem criou tudo isso só pode ser uma criação que pensa no amor, que né, uma coisa criada com a arte, com a beleza, e aí é assim que eu penso, para mim, assim. Não sei se serve para mais alguém. e tem uma coisa, Júlio, que esse exemplo da natureza, tem uma mensagem do Emmanuel que é tão bonita, que ele fala assim: chega a tempestade e desfaz a casa dos pássaros, dos ninhos, derruba as árvores e espalha destruição por todo o campo. No dia seguinte, ao raiar do sol, lá estão as aves recompondo seus ninhos, as árvores brotando, e daí um tempo tudo é verdor, tudo são flores, as aves reconstruídas. Somente o homem mantém a carantonha do pessimismo, do desespero e da derrota. Então é meio isso, né? Porque a natureza, assim, é uma lição constante de... Assim, o inverno destrói tudo, né? Inverno é morte. Destrói tudo. Isso é tudo. Qual que é a resposta da natureza? Primavera. É. E a gente? Quando chega o inverno na nossa vida, qual que é a nossa resposta? Depressão e revolta. Bem, então a gente realmente precisa olhar para a natureza. Porque a natureza a gente fica perguntando, Recomeça. perguntando. Conectar, né, novamente com esse pensamento. É que a gente, lógico, né, a gente já aprendeu que com o desafio do livre-arbítrio e desse pensamento contínuo, né, de tudo isso que a gente ganha com a evolução, parece que a gente tem que passar por esse cipoal da, da dúvida, né, do conflito, para o aprendizado. Eu acho que é importante a gente sempre lembrar disso, né? Que só tem uma maneira de pensar, que nós vamos atravessar e temos condições de atravessar, né? As condições estão postas para se atravessar. E tanto é que, mesmo diante dos maiores problemas que a gente achou assim, nossa, agora eu não dou conta mais, né? Todo mundo tem um negócio que acontece e fala, agora eu não dou conta, cara, agora eu não dou conta. Só que isso já passou 20 anos e o cara está aqui, o cara continuou, deu conta e tal. E Isso. eu acho que é bem por aí, sabe? É entender que essa dinâmica da vida e acreditar que para tudo que te apresenta, você dá conta. Tudo está dentro da sua capacidade. Às vezes precisando de um pouco de abnegação, né, Haroldo? De, de, de mudança de postura, né? Mas tudo é superável, né? Tudo é. E aquela frase que não mata, deixa mais forte, né, Haroldo? É, e esse é o ponto aqui, né? Porque o ímpio e o resgate que o ímpio vai fazer, a gente entende. O difícil de entender aqui é por que o justo sofre. Né? E aí tem como a Cipriana fala lá no Mundo Maior, né? Ela fala com os dois, né? Há um mistério na dor, há um mistério divino na dor. Há um mistério divino na dor. Não queira, não queira questionar Deus quando o oleiro põe a mão no seu vaso.
E eu falo isso por quê? Porque às vezes eu acho que a gente fica com uma visão um pouquinho ingênua. Eu tenho aqui a Tiffany, por exemplo. Ela teve um probleminha aqui, tá? De um rompimento de tendão. E ela tem a patinha, um tendão rompido. Porque vou fazer uma cirurgia, não compensa. Não compensa. Não compensa. Então, fica aqui. Aí tu fala o que ela fez na outra vida? Não fez nada. Não tem isso, né? Ela está resgatando um carro canino. Não tem carro canino. Né? Existe um conjunto de vicissitudes da vida corporal que a gente tem que passar por isso. Agora, e essas vicissitudes representam as mãos do oleiro moldando a gente. Olha, o que esse oleiro está fazendo, o resultado que ele quer obter, está fora da nossa compreensão. Está completamente fora da nossa compreensão. Porque vaso é vaso, oleiro é oleiro. Né? O violão não ensina o violonista a compor. Uma coisa é o violão, outra coisa é o violonista. Esse é um ponto importante, né, que a gente tem que compreender. Né? As situações que os justos são colocados, né? Situações de resgate, muitas vezes, mas situações também de dor, evolução. Dor, evolução. Dor, evolução. Né? Porque nem tudo é karma, né? Nem tudo é karma. Nem tudo é karma. Então a pessoa às vezes chega e fala assim, nossa, né? A minha mãe desencarnou. Olha, quantos anos sua mãe tinha? 93. Eu acho que é algum karma meu. Eu falo, meu amigo. Não tá de brincadeira, né? A partir do momento que você encarnou, a expectativa é que quem encarnou antes de você vai desencarnar antes, né? A expectativa, isso é uma vicissitude da vida corporal. Faz parte da experiência de estar encarnado perder pessoas que vão desencarnar. Quer dizer, e a gente coloca tudo na conta do débito, do resgate. Não é bem assim. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem experiências que são forno mesmo. São a Agora, o que eu acho interessante é que aqui ainda tem uma ilusão de que Deus só se manifesta na vitória. Porque nesse salmo aqui, ele não compreendeu ainda que Deus se manifesta no processo. Então, muitas vezes, nós só vamos estreitar nossa relação com Deus passando pelo processo de sofrimento. Não será na vitória. A vitória ensina muito pouco. A vitória tem lições boas, mas são poucas. A nossa grande experiência de Deus é no processo da dor. Porque aí a gente busca Ele, aí a gente realmente quer se emocionar com Ele, e aí Ele se manifesta de uma maneira única. Interessante, né? E aí precisa do processo para aprofundar a relação com Deus. Essa é a ideia, né? Tem um trechinho aqui no Salmo, Leonor, vê se você consegue resgatar, que ele vai falar disso, né? Que do ver minha aflição, levanta-me das portas da morte, para que eu proclame os teus louvores, e com tua salvação eu exulte as portas da filha de Sião. Olha isso. Quer dizer, né? Olha, me livra desse processo doloroso, porque eu sei que eu terei uma compreensão de ti maior depois que eu passar por esse processo. É um salmo que, num primeiro momento, ele nos causa essa estranheza, porque, de novo, o salmista quer acabar com os antagonistas dele, né? Ele quer, assim, que o mal ele seja destruído.
Sempre. Ele não quer ter Termina com inimigo. tudo. Aí o Haroldo vem e diz assim: mas será que hoje em dia a gente também não é meio assim, né? Quando a gente vê esses crimes, né? Quando assassinatos e tudo, aí a televisão fica lá mostrando, a gente quer justiça, né? Aí os pais eles vão lá e querem essa justiça de quase extermínio de quem errou. Aí o Haroldo vem e fala o Novo Testamento que Jesus nos ensina a amar os inimigos, a perdoar. Então, assim, é É, uma caminhada, né? Porque se a gente vê hoje ainda, esse salmo parece tão Antigo Testamento, mas a gente vê hoje acontecendo em nossas vidas, né? A gente acha ruim enquanto está tudo bem aqui conosco. Mas se acontece uma grande tragédia, né? O nosso filho é assassinado, que justiça que Isso. nós vamos querer? Essa justiça que extermina quem cometeu o mal, ou a gente vai querer que ele se harmonize com a lei, que ele se recupere e se regenere, né? Eu acho que é um aprendizado realmente para todos nós, né? Ele E hoje, Leonor, não está precisando nem muito para as pessoas caírem nesse padrão aqui de ódio ao inimigo. Basta você estar dirigindo no trânsito aí, passar um motoqueiro e chutar seu retrovisor. Você vai começar a gritar esse salmo aqui, ó. E as redes sociais, a gente estava vendo, né? Alguém que já pensa um pouquinho diferente também já é inimigo, já tem que encerrar com as redes, né? Então a gente está vendo tudo muito inflamado nesse sentido de extermínio a quem eu considero, né, diferente de mim, o meu inimigo. Mas eu achei muito linda o início do nosso estudo, onde a gente lembrou a fala de Emmanuel, né, sobre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que o Novo Testamento vem com essa resposta, vem com um Isso. novo padrão. Exatamente, porque aqui nós estamos estudando as súplicas. É sempre bom lembrar. Salmo não são as respostas de Deus, são as As súplicas. perguntas do homem, né? As respostas não estão aqui. As respostas estão em Jesus. É. a gente que não tinha lido ainda assim o Salmo, pensava nisso, não. Salmo é alguma coisa meio que inspirada, divina, e não sei o quê. Vamos dizer assim, não, é muita gente, né, Haroldo? É muita gente suplicando, é muita gente reclamando, é muita gente, né, pedindo as coisas erradas e tal, Agradecendo. agradecendo. E legal, né? Porque aí eu vou puxar a sardinha, né? Tudo com arte, né? A questão. E a gente É, fazendo isso com a arte. Feliz de estar fazendo, né? Vamos dizer assim, né? sim. E, e é muito bacana isso daí. Agora, Haroldo, não sei se eu vou fugir do tema. Aí falou de Sião. O que é especificamente, o que significa ele falar que é de Sião? Essa parte que fala de Aqui, Deus. aqui é só um símbolo. Sião representa Jerusalém. É o Monte Sião, onde um dos montes de Jerusalém, onde está o templo de Jerusalém. Então você, ao invés de ficar falando toda hora Jerusalém, e Jerusalém representa o povo hebreu, representa o povo escolhido, você fala Sião, que fica mais fácil. É um artifício da língua hebraica. Mas a gente usa muito isso também, né? A, a gente fala assim, corrupção em Brasília, aí, querendo se referir à política. A gente usa o nome Brasília como se Brasília fosse só, né? Todo mundo em Brasília fosse político, né? Não é E, bem assim. e ele usa também a nações, Haroldo. Nações tem só um significado, tem vários. Tem... São todo mundo que não é judeu. São gentios. As nações são gentios. Né? Todo mundo que não é o povo hebreu. E que na visão deles está bem abaixo. Entendi. Quando ele fala o inimigo, ele fala.
O É inimigo, um o inimigo. inimigo, aquele que causou mal a gente, né? Que na nossa visão nos causou injustiça, nos provocou um mal, né? Algum prejuízo, né? Esse é o Os que têm que inimigo. ser exterminados da face da terra. É. Alô, outra pergunta. O pessoal adora que eu faça essas perguntinhas assim, bem. Eu não vou falar que o pessoal é inteligente, mas eu faço umas perguntinhas meio boas. É, é, a- 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 quando fala assim, Deus é minha fortaleza, eu uso assim, a minha fortaleza, minha fortaleza. Eu acho que é uma palavra que ela abrange mais coisa do que a gente imagina. Não, na verdade, e esse é um ponto importante da língua hebraica. A língua hebraica, ela não usa substantivos abstratos. Então, por exemplo, ela não vai falar assim, Deus é a força que me sustenta. O que é isso? Então, o que a língua hebraica usa? Olha, um guerreiro está no campo de batalha. O que protege ele? O escudo. Então, fala, Deus é meu escudo. Tá? Uma cidade, ela está fortificada, ela tem um muro que circunda ela para proteger. Esse muro que circunda a cidade chama fortaleza. Então eu falo assim, Deus é a minha fortaleza. Proteção, né? Ele é um muro que circunda em 360 graus. O hebraico não usa abstração, é tudo concreto. Deus é um lema, né? Deus é a gordura dos meus dentes, é o meu escudo, é a minha fortaleza, é uma cabra dando leite. Uma cabra dando leite, cara. Sabe, eu falo assim, a providência divina que sustenta meus passos, isso é coisa de espírito. O autor bíblico ele fala, Deus é minha cabra e me dá leite todo dia. É minha capa, é minha. É minha capa, é meu cajado, a minha sandália. Né? É tudo concreto. É tudo concreto. É tudo concreto. É a vida do camponês. É tudo que está ali na vida do camponês. Tudo concreto. Muito bom. Tudo concreto. Muito bom. Então, Leonora, Presente. tá com cara de quem vai perguntar. Não, aqui no fim ele fala assim, né? Levante-se, Yahvé, não triunfe um mortal, que os povos sejam julgados em tua frente, infunda-lhes medo, Yahvé, saibam os povos que são homens mortais. Eu fiquei pensando aqui nesse sentido, a questão de que quando o homem ele se acha mais do que Deus, né? Então aqui ele vai dizendo que os homens passam no sentido das nações mesmo, quando ele falou ali que as cidades elas são destruídas e reconstruídas, né? Que as gerações elas passam, mas que Deus é o criador mesmo, é de tudo, né? Fiquei pensando que sentido que ele ficou dando que o homem ele não triunfa sobre Deus, né? não, é mais do que isso, meu amor. É que não importa o poder que você tenha na Terra, um dia chega o seu velório. É isso. É bem objetivo. Não importa o poder que você tenha, esse poder cessa no seu velório. E aí você vai entender o que é ser mortal. É esse o ponto. Essa é a mensagem aqui. Só tem um eterno, que é Deus. Nós somos mortais. E a gente não se dá conta disso. Jesus vai fazer várias vezes essa referência. Escuta, você está juntando tanta coisa no celeiro, tanta coisa você está acumulando. Hoje mesmo vão pedir sua alma. E o que você está juntando tanto, para quem será? Né? É tanto poder. E não, no seu velório você não vai poder usar isso. Esse poder não vai te ajudar nem a movimentar um dedo. Né? Eu tenho
Tem uma piada que diz assim, né? Perguntar para a pessoa assim, o que você gostaria que tivesse na coroa de flores do dia do seu velório? Qual mensagem você gostaria que tivesse? Aí a pessoa fala, a mensagem que eu gostaria é assim, olha, ele está mexendo. Essa não vai ter. Essa não vai ter. Né? Então tem uma coisa bonita do Ariano Suassuna, que ele brinca com isso, né? E sofreu o único mal irremediável sobre a Terra. Né? O único mal irremediável. É nesse sentido, assim, né? É nesse sentido que a morte é o grande julgamento. A morte é o grande elemento que põe fim a tudo. A tudo. 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 Ninguém se livra dela. Né? O Emmanuel tem uma frase bonita, está no Justiça Divina, né? O Justiça Divina ele fala assim: a mão niveladora da morte. Quer dizer, diante da morte, todo mundo nivelar, todo mundo igualzinho. Nossa, Deus. Bonito, né? Justamente justiça divina, hein, Eleonora? Que é o assunto aí. É isso aí. Tá procurando aí, Haroldo? Não, tô só. Chega. Uhum. Mas bem, muito bem. Mas eu ia brincar com o seguinte, né? Se a galera fosse espírita, ia escrever, ele vive. Oi? Na coroa de flores lá, o espírita coloca, ele vive. Ele... A morte não existe. Mas só que o que acontece, Júlio? E essa é uma coisa bonita. Porque, assim, no dia do meu velório, o Haroldo acabou. Porque isso é uma coisa que as pessoas não compreendem. Compreendi bem nos últimos anos. Lá no mundo espiritual, eu não vou continuar sendo o que eu sou aqui. Acabou. Então, a família, o cargo, a atividade, acabou. Então não adianta eu chegar lá e falar, oi gente, eu sou o Haroldo e eu queria saber qual que é a minha agenda de palestra aqui no mundo espiritual. Eles vão chegar e falar, meu filho, aqui você não é palestrante. Você está procurando um trabalho? Tem umas plantinhas. Você quer colaborar? Eu queria trabalhar. Então vamos avaliar qual que é a sua condição de espiritual e emocional para ver onde que a gente te encaixa aqui. Acabou. Ah, mas você não está entendendo. Eu sou um bilionário. Meu querido, aqui não. Aqui você não tem um centavo. Não, você não está entendendo. Eu sou o presidente da companhia tal. Essa companhia não existe aqui. Então, morreu mesmo. Morreu. Aí é uma outra versão. Isso é difícil. É uma outra versão. Né? Porque é isso que o André Luiz tenta nos dizer. Não, eu sou um médico. Não, querido, aqui você não é médico. Não. Não, porque aqui é o perispírito. Você não sabe nada de perispírito. Aqui você tem que fazer medicina de novo. Você não tem habilitação para perispírito. Mal você tinha para corpo. Aqui você não é médico. Não, mas você não está entendendo, é porque a minha esposa ficou lá, eles não quiseram falar, mas no momento certo falaram, não é mais sua esposa, me casou de novo. Aqui você está solteiro. Né? Sua esposa já casou de novo, você não é mais marido. Não, mas meus filhos estão lá, não seus filhos, não, os filhos de Deus, sabe? Porque você não é pai deles. Você tem um vínculo afetivo, você pode estar. Mas não, acabou. Então, já posso sair da live? Já posso sair da live?
Ah, Jesus. Agora, é, é também, né, Júlio, assim, a oportunidade que a gente tem também de renovar sonhos, de fazer aquilo que não foi possível ser feito, aquilo que a encarnação não deixou, as amarras, as conjunturas. Então, é um pouco de liberdade também para o espírito que quer seguir adiante, que quer renovar-se. Né? Renovar-se. Renovar-se. É preciso renovar. Né? Tem um caso bonito que parece que eles tiveram uma manifestação, era um médium até de materialização, aquele médium lá do Frei Luiz, que morreu, desencarnou, né? Quando estava na gravação do primeiro Nosso Lar 1, esse médium de materialização foi lá e materializou um cristal nas mãos do Nestor Mazotti, né? No set de gravação. E André Luiz deu uma comunicação. E, assim, impressionante, né? E a pessoa falou, André, porque a sua história, tá. Ele chegou e falou assim, pessoal, essa história não mais me pertence. Eu já segui. Essa história não... ela não diz mais de mim. Mas sutilmente ele quis dizer assim, o pessoal se liga, já passou mais de 70 anos, vocês estão nessa ainda. Gente, acabou. Essa história não tem mais esse apelo que vocês estão... É que vocês leram o livro ontem, mas assim, já passou mais de 100 anos, pô. Vocês estão nessa ainda. Eu não sou mais aquele André Luiz que vocês estão lendo lá no sul. Não conversei ontem com o Clarence, né? Né? Que é engraçado, né? Mais ou menos fala assim, Júlio, você lembra quando você tinha 15 anos, estava na escadaria da União Espírita? Jota, você fala, meu querido, que já tem tanto tempo, rapaz. Você está conversando com outro Júlio. Nossa, rapaz, é outro Júlio. Não, o que é isso? Meu Deus, já tem décadas. Muita água rolou debaixo dessa ponte. Não. Atualiza aí, né? Atualiza Muito aí. bom. Então é um pouco disso. Esse aspecto renovador da morte. Cessa e fala, filho, desvencilha-te dessa roupagem. Essa personalidade, essa estrutura da sua vida não é você. Isso é uma conjuntura. Acabou. Segue adiante. Não significa que nós vamos perder os afetos. Os afetos da alma são laços divinos que nos conduzem a Deus. Mas a dinâmica do afeto muda completamente. Né? Muda tanto que alguém que hoje é um parceiro afetivo amanhã pode vir com um filho, uma filha. Olha como é que muda. Muda tudo. O afeto permanece, mas a configuração dele é completamente diferente. E a gente tem que estar preparado para esse tipo de renovação, né? Para essa mudança profunda que a vida está propondo. Fácil não é. É fácil falar. Falar é fácil. Ainda bem que você falou isso agora, Haroldo, porque realmente não é fácil, né? É quase que parece que você vai, como é que fala? Se esvair, ou não, você vai desintegrar, né? Quando você vai ter que abrir mão disso, né? Você fala assim, cara, mas toda a minha referência era aquilo que eu, né? Daí essa sensação de perda é imensa, né? De falta de não pertencimento momentâneo, né, Haroldo? Então, assim, é que as pessoas não se sintam culpadas também, acho que é isso mesmo, faz parte do aprendizado, né? Você olhar para isso. E eu fico imaginando isso quanto a Jesus, hein, Haroldo? O Jesus histórico, hein? É porque, por exemplo, Júlio, assim, pimenta no olho dos outros é refresco.
A gente lê a história. Nossa, a mãe do André Luiz foi para uma colônia superior ao nosso lar. Nossa, que beleza, eu quero ir também. Mas foi sem o marido, sem nenhum dos filhos. Doida para voltar, né? Fala sério. Pouca gente vai. Pouca gente vai. Tem até espírito que recebe o convite. Pouquíssimos aceitam. Pouquíssimos aceitam. Né? E a nossa resposta é a mesma, né? Que para esse inverno, a resposta é a primavera, né? Então é o renovar-se, é o voltar, é o construir. Renovar. E quem renovar? Renovar. Isso aqui. Muito bem. Demos 56 Olá, minutos de som. Muito bom. Adoramos conhecer né, esse Salmo 9. Semana que vem já vamos para o Salmo 10 para a gente completar essa dobradinha de Salmo 9 e 10. Acho que foi muito bom. Foi muito bom o estudo de hoje. Agradecemos, Haroldo, agradecemos, Júlio, agradecemos a todos os amigos que estão conosco. E é isso, um ótimo final de semana. Até a semana que vem. Nós todos. Com Deus. Um abraço. Com Um abraço Deus. forte.